Olá, está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. E hoje nós vamos conversar sobre um tema cada vez mais importante nas organizações, as chamadas práticas de ESG. Essa sigla vem das palavras em inglês Environmental, Social and Governance, traduzindo ambiental, social e governança. Arthur, este é o segundo programa que nós desenvolvemos sobre essa temática. No anterior, nós aprofundamos o debate sobre a questão da diversidade, mas como esse universo é bem amplo, nada mais justo do que voltar ao tema, agora com foco na letra S da sigla ESG, o social, e muito ainda há o que analisar, não é mesmo? Com certeza, Dalva. Esse é um caminho mesmo sem volta. As práticas de ESG fortalecem as organizações de dentro para fora e de fora para dentro. Isso porque a responsabilidade social precisa ser praticada internamente para repercutir, de fato, na transformação social que se busca. Por isso, Dalva, nenhuma organização sustenta a imagem no mercado se não fizer dessas práticas algo genuíno. Exatamente, Arthur. É que além do próprio mercado financeiro e dos olhares dos investidores, a própria sociedade está mais atenta ao comportamento e ao posicionamento das empresas. Tudo isso é o que nós vamos ver juntos a partir de agora. As práticas ambientais, de governança e sociais são fundamentais na jornada empresarial. Dentre elas, as questões relacionadas à responsabilidade social são as que costumam deixar o maior legado nas organizações, tanto para o público interno, ou seja, os próprios colaboradores, quanto para o externo, a população em geral. Um exemplo disso é o trabalho socioeconômico desenvolvido pela Vale no Maranhão. Além das metas ambientais, a companhia também estabelece diretrizes voltadas para a melhoria da saúde, da educação e da geração de renda. Todo esse trabalho também ele é construído com base em muito diálogo, uma construção sempre de forma conjunta e coletiva, buscando ter uma visão única dessa visão de futuro, né? E, ao máximo, tomando decisões de forma compartilhada com a sociedade. Um importante exemplo que eu trago nesse sentido é a questão, por exemplo, desse apoio à pandemia, né? Um desafio enfrentado por toda a população, a sociedade em geral, em que a empresa uniu seus esforços, contribuindo com materiais, equipamentos e estruturas de suporte para enfrentar esse importante desafio para a sociedade. Outro exemplo é o investimento feito pelo Grupo Equatorial, holding genuinamente maranhense, nos projetos de responsabilidade social que movimentam desde as práticas de esporte e lazer até a indústria criativa. E figuramos entre as melhores empresas para se trabalhar do Brasil já há alguns anos. E isso é reflexo, é resultado das práticas que a Equatorial executa com seus colaboradores. Todos os anos a gente estimula muito o colaborador a atuar externamente à empresa, a sair um pouco do escritório e atuar como voluntário em algumas organizações. A gente atua muito com projetos esportivos e culturais. A gente tenta sempre incluir projetos que tratam também o tema da pessoa com deficiência. Há sempre um envolvimento muito grande dos colaboradores. Quando os colaboradores se sentem valorizados e importantes para a empresa, a tendência é que mais facilmente se envolvam nos projetos de responsabilidade social. Nesse cenário, algo que merece atenção é a transformação social efetiva a partir de práticas verdadeiramente executadas pela comunidade organizacional. Com atuação também no Maranhão, a BRK Ambiental enxerga essa oportunidade de transformação nos investimentos para a melhoria do acesso ao saneamento básico. A universalização do saneamento melhora a qualidade da saúde, incrementa os níveis de educação e, mais ainda, gera emprego e renda. Na BRK, nós estamos centrados na promoção de uma agenda de impacto social, através de projetos inovadores como o microcrédito. Outro projeto inovador é o que temos em parceria com o Pacto Global das Nações Unidas. É o projeto Reinventar. Esse projeto tem ainda um grande alinhamento com a nossa agenda de diversidade e inclusão, tão importante para trazermos ainda mais equidade de gênero no setor de infraestrutura. A sigla ESG surgiu em 2005. Foi utilizada pela primeira vez em um relatório da ONU, a Organização das Nações Unidas, intitulado Who Cares Wins, ou seja, ganha quem se importa, na tradução para o português.
Naquela ocasião, Arthur, 16 anos atrás, a iniciativa da ONU buscava desenvolver diretrizes e recomendações sobre como incluir questões ambientais, sociais e de governança na gestão de ativos, nos serviços de corretagem de títulos e em pesquisas relacionadas ao tema. E a conclusão desse relatório de 2005, que a Dalva acabou de mencionar, foi a de que a incorporação desses fatores pelas organizações gerava resultados melhores, tanto para a sustentabilidade dos mercados quanto para a sociedade. E sobre este assunto nós vamos conversar com nossos convidados, que muito nos honram com a presença aqui no estúdio. Domingo Reis, superintendente do Porto da Alumar, e Darcy Fontes, conselheiro do ICE, Instituto de Cidadania Empresarial do Maranhão. Sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta, Domingos e Darcy. Boa noite, obrigado pelo convite. Muito me honra estar aqui, né, representando o ICE, que esse ano faz 20 anos de história. E estamos aqui para poder compartilhar um pouco dessa experiência ao longo desses anos. Que legal. Nós também agradecemos. Seja bem-vindo também, okay. Domingos. Obrigado a todos. Obrigado, Darcy, também por estar aqui, vocês todos, por esse momento único. Acho que é um momento extremamente importante para todos nós e para mim é algo muito valioso, né? E falar sobre o social, falar da maneira como a nossa empresa, a Alumar, conduz isso, para a gente é um prazer muito grande. É uma satisfação enorme. Bem, então, Dalva, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso programa sobre ESG, já é o segundo já, e falar do S, né? Que nem sempre é tão visto de forma como deveria pelas organizações, mas aqui estamos vendo duas organizações que levam isso muito a sério, tanto a Alumar quanto esse instituto que é criado por empresários aqui do Maranhão. Qual é a visão que vocês têm hoje, como é visto dentro das empresas essa questão do social, né? Esses trabalhos já vinham sendo feitos antes de surgir essa sigla do ESG, mas e agora, como está, Domingos? Então, na verdade assim, a Alumar, vou falar pela Alumar, né? É uma empresa que eu já trabalho há 30 anos, né? E essa parte do social não é nada de novo para dentro da Alumar, dentro da nossa corporação, independente de qualquer situação. Até porque hoje, dentro das grandes organizações, as empresas que não estão voltadas na prática do social, junto com as suas comunidades, junto com seus colaboradores, não seguem um padrão, não seguem uma rotina certa, acabam tendo alguns problemas na frente. E a gente produzir com sustentabilidade, voltado para o social dos nossos profissionais e nossos colaboradores é algo de principal valor dentro da nossa organização. O cuidado ativo com as pessoas, a preocupação com as pessoas, não só internamente dentro da sua área de trabalho, mas externamente. Como eles estão lá fora, como nossa comunidade do entorno está lá fora. Então a Alumar tem essa preocupação muito grande. Então as empresas hoje têm que estar muito voltadas a fazer o social e de uma maneira extremamente sustentável. E é assim que a Alumar pratica ao longo desses 41 anos no qual ela está aqui no nosso estado. Muito bem. O ICE foi criado já há 20 anos, né, Darcy? É isso? 20 Exatamente. Anos já. E então, foi uma iniciativa de empresários para unir forças em relação a isso. Pode falar um pouco do que é feito, sim, do que já foi feito? Então, Arthur, o ICE foi exatamente, né, uma iniciativa, né, das empresas, né, empresas maranhenses, até estimulada, né, na época pela senhora Renata Nascimento, que esteve aqui e plantou essa semente, até, né, a Alumar, né, quem a convidou para vir ao Maranhão e passar a experiência dela, né? Eu tinha feito parece que um treinamento nos Estados Unidos, onde os países ricos viam a importância do Brasil, que já não era mais uma nação pobre, das empresas se preocuparem com o social, incorporarem, né, a atividade da responsabilidade social dentro do seu negócio, né, como uma estratégia também, visando, né, a perpetuação, né, criar um ambiente mais positivo dentro das organizações, e assim foi feito. Em 2001, nós inauguramos o ICE com 26 empresas. Importante dizer que o ICE
ele não aceita recurso público, ele só é mantido por recursos privados e ele teve a missão de influenciar os empresários do Maranhão a implementarem a RSE como uma prática nas suas empresas para, assim, tanto trabalhar seu público interno, e aí foram diversos projetos, né, que foram surgindo dentro das empresas, né, ligados aos colaboradores, às famílias desses colaboradores, para também depois ir para fora dos muros da empresa. Isso aí, né, nós temos uma história que nós podemos contar aqui hoje, nessa noite aqui, com detalhes de diversos projetos e programas feitos com apoio da Alumar, com apoio da Vale, da Semar e de muitas empresas de micro, pequeno e médio tamanho. Agora, uma curiosidade sobre esses 26 pioneiros lá no início disso tudo no ICE. Os 26 já praticavam, já tinham essas estratégias de ESG, esse olhar carinhoso para o social, ou foi algo que despertou ali naquele momento em que houve a união, Darcy? Dalva, muitas empresas já tinham a prática, porém não era uma prática profissional, não era profissionalizada, né? Ou não era sistematizada? Não era sistematizada, não tinha metodologia. E com o ICE, qual é a missão do ICE? Aí sim, apropriar as empresas associadas esse conhecimento de como desenvolver a área social, como desenvolver projetos, como o ICE se tornou um agente intersetorial, conectando empresas a organizações sociais do terceiro setor, dialogando inclusive com o governo municipal, estadual, né, de forma a dar essa expertise tanto para as empresas, as organizações, né, de como se preparar, de como implementar os programas, de como participar de editais, né, editais privados, obviamente, e assim o ICE veio contribuindo. Temos diversos projetos aí, né? O Liderar-se foi um programa que nós implementamos logo de início. O Liderar-se, ele tinha o objetivo exatamente de apropriar as empresas associadas e as organizações, né, governamentais, que nós capacitamos cerca de quase 100 organizações, em uma metodologia que demorava 2 anos. Era um MBA em responsabilidade social. Ela sempre para 40 empresas e 40 associações não governamentais. Agora, para as empresas que ainda não têm essa prática, que estão, de fato, incorporando prática de ESG, principalmente a questão do social, uma crítica que às vezes se faz é que essas práticas muitas vezes é colocada para fora da empresa quando internamente ela não existe, né? Há 2 tratativas. O que vocês aconselham para essas empresas? Como é que é? É possível ter um ambiente para fora e outro para dentro? Eu acho que não. E assim, e olhando o nosso negócio, você ter 2 tipos de 2 situações diferentes, ou olhando para dentro, ou olhando para fora, não existe um engajamento perfeito. Não é coerente. De forma alguma, Dalva. E a gente às vezes fica olhando assim, poxa, o nosso business, o nosso negócio, ele tem que ser algo que seja comum e que possa ter um crescimento, tá? Que possa ser sustentável. E quando a gente fala, ou seja, internamente ou externamente na parte social, ela tem que ser muito forte. A gente tem que olhar os nossos negócios, vendo como isso pode ser conduzido de uma forma segura, tá? E que tenha o envolvimento das grandes e pequenas empresas com a parte social bastante forte. Quando o Darcy comenta, né, a respeito da capacitação dessas empresas, é muito importante que realmente sejam capacitadas. As empresas não podem fazer o social, tá, sem uma capacitação coerente, uma forma condizente e que possa realmente crescer
dentro desse futuro que nos espera, porque é totalmente diferente. Hoje essa visão está totalmente diferente, buscando essa sinergia entre o interno e o externo da CER. E eu acredito, Arthur, até que as empresas que insistem nessa prática de fazer para fora, buscando ali só melhorar a sua imagem perante a sociedade, e não fazem dentro, acabam, como a gente disse, não se sustentando, essa imagem ela não se sustenta, uma hora isso cai, e o pior, a transformação social que o Arthur comentou no comecinho não acontece, já que ali naquela comunidade de colaboradores é uma parte da sociedade. Então é complicado que isso realmente exista. Isso é muito complicado, Dalva, é muito, muito complicado, e se a gente não encarar isso com a seriedade que realmente essas empresas precisam encarar, né? Nós temos um programa, nós temos vários programas dentro da Alumar, junto às nossas comunidades, seja do entorno, sejam internos, sejam comunidades mais distantes, mas a gente traz essas comunidades para junto de nós, até porque a Alumar, quando nós chegamos, essas comunidades já estavam, né? Quer dizer, nós, na verdade, estamos ali para conviver com ela e capacitá-las. Não é só doar, a gente precisa capacitar, a gente precisa ensinar para que realmente possa crescer e ter um social bastante aprimoroso. Isso nos orgulha disso, é muito legal, muito bom mesmo. E só, né, fazendo um parênteses, né, Claro. A ESG, né? A ESG, ela traz essa questão do valor compartilhado, né? Justamente para você né, levar aquilo para os colaboradores, para a família dos colaboradores, para a comunidade do entorno, e você vai, né, de fato, aproximando esses públicos, né? O cidadão, né, o colaborador, que pensava, vamos dizer assim, que aquela organização vivia em função do lucro, dele trabalhar e gerar o lucro, ele começa a ver que a governança tem o interesse de humanizar, né, quer dizer, esse ambiente, de levar, né, a conhecimento, né, deixar um legado, né, da CIR. Exatamente, práticas ambientais, práticas de saúde. Então, as empresas que compõem o CE, né, associados ao CE, vieram implementando vários programas de saúde, por exemplo, né? Então, a partir daí, se tornou uma prática normal, ações junto com o SESI, né, dando várias, né, digamos, palestras sobre saúde, né, sobre DST-AIDS, ou seja, aquelas práticas se tornaram comuns. Depois se incorporaram na própria empresa no dia a dia, né? Então as empresas começaram a praticar coisas, por exemplo, que em uma certificação de qualidade isso já estava implementado. O ICE, por exemplo, foi convidado pelo PROCEM, Programa de Certificação de Empresa Maranhense, para ser um consultor, né, do PROCEM para implementar o módulo de responsabilidade social nas empresas que estavam se certificando. Muito interessante, reconhecimento. A gente vai dar uma pausa aqui agora e já a gente volta com mais negócios na pauta para saber mais sobre responsabilidade social nas empresas. É já. Negócios na pauta de volta, agora dando um salto mais profundo nas práticas de responsabilidade social corporativa ou empresarial. Olha só, algo muito importante merece destaque. A responsabilidade social dentro das organizações pelo menos não deveria ser uma prática somente das grandes empresas. Em qualquer negócio, é preciso que as pessoas envolvidas tenham em mente: é necessário trabalhar o social. Bom, Arthur, isso nem é uma opinião aqui não. É o que revelam diversos estudos sobre o tema. Exatamente, Dalva. Diversas pesquisas apontam isso. Uma delas, da MRD Consult, empresa especializada em gestão, revela que a responsabilidade social abrange diversos pontos. Não apenas as pessoas em si. Tem o capital humano, propriamente dito, tem o treinamento das forças de trabalho, as relações e as condições de trabalho, e a diversidade e a inclusão, que nós aqui até já falamos em outra edição do programa. E a questão da privacidade e da segurança de dados. Então, voltamos a falar aqui com nossos convidados, o Domingos Reis e o Daci Fontes. Bem, se falou a questão aí das pequenas e médias empresas, né? Na verdade, dentro de organizações pequenas, como é que vocês veem
A Alumar vem uma associação de grandes multinacionais, o Daci é proprietário de uma média empresa, acho que é média empresa, né, Daci? Como é que vocês veem? Dá para fazer isso, gente? Dá para ter essa preocupação? Tem tanta preocupação para o empresário pequeno? Eu vou falar, Daci, depois você complementa. Eu vejo assim, a Alumar, ela na verdade, ela tem um programa nosso, inclusive a gente tem um programa que chama o RAM, a Rede de Ajuda Mútua. Essa rede de ajuda mútua, não é só a Alumar que participa, tem uma série de outros colaboradores e fornecedores que são pequenas empresas, onde a gente está junto. E qual é o intuito disso? O intuito é exatamente buscar e observar ali naquele entorno nosso, aquelas comunidades, né? As pessoas que realmente precisam de uma ajuda maior e a gente praticar o social. E lhe digo uma coisa, que existem empresas pequenas que fazem essa parte do social com muita atividade. E a gente reconhece isso, nós reconhecemos isso dentro da nossa organização. A Alumar, ela preserva muito esse lado, né, junto com esses fornecedores, para que eles pratiquem, né, dentro das suas modalidades, dentro daquela forma como ela age, junto conosco. A colaboração é junta. A Alumar, ela sempre está incentivando e está sempre buscando os parceiros para estar praticando o social nessa linha. E recentemente, com essa pandemia que nós estamos passando, esse momento diferenciado que nós estamos passando, a gente observa essas empresas, as pequenas empresas, praticando isso dentro da sua organização, da forma que realmente compete. E quando traz isso para dentro dos funcionários, dos colaboradores, isso traz um crescimento muito grande. E a gente olha isso com reconhecimento profundo, né? Um grande reconhecimento. Então essa rede de ajuda mútua está focada nisso. E com pequenas empresas, tá, que ficam sempre colaborando junto conosco. Bem, há uma certa crítica no mercado, né? Eu volto a falar sobre esse ponto, de que essa tratativa, né, esse discurso muitas vezes é mercadológico, né? Às vezes, principalmente companhias de capital aberto, é um discurso mercadológico, mas às vezes conflito com os interesses dos acionistas, como que, por exemplo, maximizar lucros. E aí tem algumas empresas que praticam turnovers com frequência para redução de folhas salariais e ao mesmo tempo tem um discurso de prática social. Como é que vocês veem isso, esse conflito de atitudes, Daci? Olha, eu até queria voltar um pouquinho, né, para complementar o Domingos e dizer que, né, eu vim aqui preparado, né, dizer que essas empresas aqui, por exemplo, né, e não são só essas, foram mais essas aqui também, né, e também, ou seja... São todas do ICE? Essas empresas estão aqui no livro de 10 anos do ICE, né, Lições do Oleiro. Pode mostrar ali. Né, Lições do Oleiro, que foi o livro de 10 anos e nós estamos agora planejando um livro de 20 anos, né? Legal. E vamos buscar aí viabilizar a sua confecção. Mas eu diria que dentro dessas empresas, em 10 anos, aqui nós devemos ter mais ou menos 70 empresas já associadas, 10% eram grandes empresas, mais 20% médias empresas e 70% micro e pequenas empresas. Isso quer dizer, né, confirmando, ratificando o que o Domingos disse, as empresas pequenas elas têm uma vontade muito grande, elas contribuem, né, de uma forma expressiva, né, em projetos dessa natureza. Que legal. E elas incorporaram de fato, né, a prática da RSE. Daci, só interrompendo assim, das empresas iniciais que fizeram o movimento da criação do ICE, todas elas permanecem até hoje como membros? Não, então, existe vai tendo uma mudança, né, nesse quadro, né, de associados em função do mercado mesmo, né? São empresas que às vezes vêm, né, quer dizer, para o Maranhão prestar um serviço e acabam, né, sendo convidadas. São empresas, né, que não estão mais no mercado local. Empresas que infelizmente também, né, têm problemas, né, na sua... a gente sabe que muitas empresas que abrem, né, micro e pequenos acabam tendo aí uma vida
2 anos, né? Às vezes 5 anos, então tem essa rotatividade. Mas, assim, muitas empresas que estão até hoje iniciaram o ICE. Aproveitando o gancho sobre o universo empresarial aqui, e aí eu estou lançando o olhar para todas as empresas aqui no Maranhão, de todos os portes. A pandemia mexeu com muitos dos nossos conceitos, mexeu com muitas das nossas prioridades. Então eu pergunto aqui o que de fato, na visão de vocês, o Domingos, falando especificamente sobre o que aconteceu ali naquele ambiente organizacional da Alumar, o Darcy com essa visão macro das empresas que estão ali associadas ao ICE, vocês viram acontecer diante da pandemia? De repente se reforçou a necessidade de um olhar mais preocupado com as questões sociais, uma vez que a crise sanitária vem, olha para a gente e diz, isso tudo aqui poderia ser evitado de alguma maneira, de alguma forma? O que vocês pensam? Puxa, Dalva, olha, eu até comentei rapidamente no início sobre isso. A pandemia, na verdade, ela mudou e mudou muito os conceitos e a forma da gente trabalhar. Tá? É lógico que o ser humano, né, as empresas, elas têm um poder muito grande de fazer as coisas diferentes e se adequar a isso. E eu me refiro à Alumar assim com um orgulho imenso dessa empresa, um orgulho imenso com relação a como nós nos comportamos com relação a essa pandemia. A forma como nós nos dedicamos à parte dos nossos colaboradores, a forma como nós orientamos com relação à sua saúde, o seu bem-estar, e não só com eles, com a família deles. Eu me refiro à Alumar, mas sei que grandes empresas e outras pequenas e médias empresas também fizeram e estão fazendo da mesma forma. Quando a gente fala em trabalhar em home office, né, o trabalho remoto, a forma como a gente conduz isso com o nosso profissional, como ele está na sua casa exercendo essa atividade, é um fator de preocupação também. Muitas das vezes esse trabalhador, esse colaborador, ele precisa de uma estrutura, ele precisa de uma atenção para exercer essa atividade. E a gente olha, nós olhamos isso de uma forma que realmente agregue esse valor para o colaborador. Que ele possa se sentir bem e produzir bem. Nós realmente conseguimos passar, estamos passando por esses anos, né, 2020 e 2021. Todas essas ondas. Com todas essas ondas, né? E se adequando a essas ondas, navegando com elas, de tal forma que a gente possa produzir bem, com qualidade e pensando nos nossos colaboradores, pensando nessas pessoas. Porque as pessoas é que fazem a nossa sustentação e é o nosso principal valor, é o nosso principal pilar. E você, Darcy, qual é a sua visão disso? Eu vou falar, Dalva, um pouquinho do que aconteceu, né, no caso da nossa empresa e o que eu vejo, né, em relação às empresas associadas ao ICE. O que aconteceu? Né, assim como o Domingos falou sobre a Alumar, nós também, né, tivemos, obviamente, a governança tem que se apropriar do conhecimento, né, das medidas sanitárias rapidamente, elaborar, né, materiais, né, tanto para o colaborador, para ele levar para casa, ou seja, para um valor compartilhado, né? E então isso foi feito. Então nós praticamente voltamos às atividades assim que foi legalmente possível, né? Depois do lockdown a gente conseguiu voltar com aquelas medidas de distanciamento, álcool em gel, né? Com todo o trabalho, né? Aqueles que a gente pôde manter, né, em home office durante um tempo também foi feito. Então a gente conseguiu assim não ter problemas de infecção dentro, né, dos nossos colaboradores. Obviamente ao longo do período, nas suas atividades domésticas também, isso vai acontecendo, mas não tivemos nenhum caso grave, nenhum caso de internação. Então a gente conseguiu desenvolver ali as atividades, fazendo essa prevenção e bem sim, efetiva. O que eu vejo assim é que as empresas contribuíram muito também, houve um engajamento das empresas, nós fizemos ações envolvendo outras empresas também para arrecadação, né, de doações básicas, doações, kits de higiene. Nós chegamos a atingir aí mais ou menos 30 mil kits entre cesta básicas e kits de higiene, né? Distribuímos cerca de 60 mil reais em cartões de crédito, né, para que as pessoas pudessem comprar nos seus bairros e poder
movimentar a economia do bairro dela. Então, assim, a gente conseguiu, né, junto com outras empresas, né, desenvolver esses trabalhos. Então, isso mostra, né, que o empresário ele tem essa aproximação também da comunidade. Eu acho que até sem tirar o mérito das grandes empresas, mas às vezes a empresa menorzinha ela tem mais ela está mais enfronhada ali na comunidade, e isso consegue fluir de uma forma rápida, né? Bem espontânea, bem genuíno mesmo. Bom, eu tinha mais um monte de coisas para perguntar sobre isso aqui, sobre as mudanças da pandemia, mas na verdade a gente vai guardar, vou reservar aqui mais algumas questões para a gente fazer mais uma pausa. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais negócios na pauta. A gente espera você aqui já já. Um levantamento do IBGE, divulgado em julho do ano passado, ou seja, no auge da primeira onda da pandemia, mostra que a maioria das empresas brasileiras, 59%, investe em responsabilidade social e em sustentabilidade, apenas pensando na imagem institucional. Arthur, Domingos e Darcy. Isso quer dizer que as organizações, pelo menos a maioria nessa amostragem, ainda não entendeu o conceito de ESG, mas parece que isso está mudando. Sim, Dalva, é uma mudança relativamente lenta e gradual. Existe uma evolução em andamento. Só para se ter uma noção, no último ano no Brasil foram criados cerca de 10 fundos de investimentos baseados no conceito de ESG, que não existia antes. E ainda tem outra. Praticar a estratégia de ESG diminui os riscos no mercado financeiro. A gente sabe, quantos menores os riscos, maiores as chances de investimento. Então voltamos aqui a conversar com nossos convidados, o Domingos Reis e o Darcy Fontes. E uma pergunta que a gente agora coloca. Dentro dessas mudanças todas, da implantação de ESG, até nós estávamos conversando antes aqui que isso foi de certa forma acelerado pela pandemia, como é que deve ser a preparação dos homens-chave das empresas, das lideranças, né? Já que eles são a vitrine da empresa. Como é que é feito isso? Homens chaves, mulheres chaves. Mulheres chaves, mulheres chaves. Muito bem corrigido aqui pela Dalva. Os nossos líderes, né? Diversidade. Os líderes, né? Você quer falar, Darcy? Eu posso... Eu digo que, assim, nós não temos como fugir, né, da ESG. As empresas que querem estar no mercado hoje precisam, obviamente, difundir essa prática, colocar na sua, na sua estrutura, né, dentro de do seu alicerce, né? E a governança ela tem que comprar essa ideia, porque parte daí, ela tem que ter isso como, né, a estratégia mesmo. E porque é dali que ela consegue envolver todos os colaboradores, né, e poder, né, mostrar, né, quer dizer, também, né, passar isso para o seu produto, né? Darcy, seu comentário é formidável, porque agora há pouco mesmo, antes do programa, eu estava conversando com o Domingos e perguntei a ele qual era o currículo, o que ele fez na vida. Então ele narrou aqui um currículo maravilhoso, essencialmente técnico. E hoje ele é uma pessoa que precisa ser modelo a ser copiado na organização. Então, é bem isso que o Arthur comenta aqui. Como ser modelo, né? Como é que é isso para você hoje? É isso mesmo. Como ser vitrine, né? Ser vitrine. É uma coisa difícil. Olha, complementando aqui o que o Darcy colocou, né, o que a gente estava conversando e o que eu falei com a Dalva, a nossa responsabilidade é muito grande. É muito grande. Nós como gestores, nós como líderes, né, dentro da nossa carreira e dentro do nosso profissionalismo, dentro das empresas. É lógico que a gente tem que estar preparado. Mas é muito importante que a gente saiba que nós somos exemplos. Tá? A forma como a gente conduz, a forma como a gente gerencia, a forma como a gente fala com nossos colaboradores. Né? Até que a forma como cala. Isso, o ouvir. O ouvir é uma forma de comunicação muito preciosa. E essas coisas a gente tem que fazer com a maior naturalidade e com a espontaneidade que nós temos. Tá? E quando eu falei para você, Dalva, poxa, eu entrei nessa carreira, eu entrei na Alumar como estagiário há 32 anos atrás,
e puramente técnico, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação e fiz outras pós-graduações dentro da Alumar. E fui seguindo minha carreira, tanto pela parte técnica e depois a gente vai aprimorando e chegando à parte de gestão, à parte de liderança. Mas precisa da preparação. Nós precisamos ser preparados, nós precisamos entender o processo, tá? Para que a gente possa transmitir isso para os colaboradores e possa produzir bem. A gente está aqui para produzir, lógico que está para produzir, mas com o principal valor nosso ativo dentro da gente, que são as pessoas. As pessoas é que fazem a diferença, as pessoas que estão conosco, as pessoas que a gente trabalha, que a gente capacita para que possa seguir e produzir tranquilamente dentro da empresa. E como você falou, Daci, às vezes a gente... Desculpa, Arthur. Como você falou, às vezes essas empresas, né, que têm essa parte que ainda não está ainda incorporada dentro dela, a sustentabilidade é curta, é muito curta. Porque tudo isso faz parte de um aglomerado de atitudes e de iniciativas de todos nós para fortalecer as empresas. E se tudo isso é com base na gente, nas pessoas que fazem a diferença. Hoje nós estamos vivendo um momento que o mundo inteiro está passando por reflexões muito profundas, né, por conta da pandemia. Primeiro, a questão ambiental, que mostra que o crescimento acelerado, né, de países, de economias, sem olhar muito a questão ambiental, acaba gerando algumas questões que talvez a pandemia seja fruto disso também. E outra é a questão das diferenças sociais, né, desigualdades, onde em países em desenvolvimento, ou países pobres mesmo, isso é muito forte, muito profundo, né? Como a desigualdade, ela acabou tratando diferente as pessoas na pandemia. Quem tem seu emprego regular pode ficar em casa fazendo home office. Quem tem que todo dia sair de casa para ter o seu pão do dia a dia... Aquele trabalho é essencial para aquela pessoa. Aquele trabalho que não pode ficar em casa, né? O lockdown acaba prejudicando essas pessoas. Como é que vocês veem que as empresas vão se comportar daqui para frente em relação a isso? Porque ficou mais evidente que os nichos de pobreza nichos de riqueza dentro de um mundo de pobreza fica cada vez mais contraditório. Como é que vocês veem isso? Eu vejo que assim, a pandemia, ela trouxe esses desafios, né? Onde você tem um público que, se não trabalhar, se não sair de casa, né, ele não tem como colocar comida na sua mesa. E aí a gente, né, vê que o desemprego, né, cresceu muito nesse período. Nós tivemos dentro do ICE várias empresas que chegaram a demitir 90% da sua equipe. Essas pessoas previam que teriam aí um auxílio de desemprego durante o período, né, legal, e que logo em seguida isso ia voltar. Não aconteceu. Essas pessoas estão desempregadas. Essas pessoas hoje precisam até de uma ajuda. Estão desempregadas num mercado que encolheu, né, Daci? Encolheu porque as grandes empresas, né, reduziram as suas contratações, né? As empresas médias tiveram seus contratos cancelados, né? E as pequenas e as médias, muitas micro e pequenas já morreram. Então, assim, a gente precisa, obviamente, olhar para frente, né, achar soluções para isso, né? Então, aí vem, né, acho que o governo precisa, né, injetar dinheiro, construção civil que emprega, né, um público grande. A gente precisa que hajam ações para voltar a movimentar e trazer esses empregos de volta. A gente nunca passou por uma situação, né? Então, assim, quem tem o seu salário garantido porque tem um emprego público não perdeu o poder aquisitivo, não perdeu o poder de compra, mas todo aquele, né, CLT, aquele funcionário de uma empresa
que infelizmente ela não teve como, né, suportar, né? Ela teve que demitir. Essas pessoas são dezenas, centenas de milhares aqui no Maranhão esperando passar essa fase, poder ter o seu emprego de volta, ter de volta devolvido a sua dignidade. E nós precisamos, né, nos unir, empresas, governo, né, para que a gente ache soluções para mudar, né, reverter e também saber conviver com esse novo normal. Domingo, você acha que dentro desse processo todo as empresas vão ser mais ativas em políticas públicas, em aproximação maiores com os governos, né, com o poder público? Como é que você vê isso? Eu acho que sim, Arthur. Até porque assim, a forma como o Darcy acabou de colocar e os exemplos que foram dados, se não existir essa aproximação, se não existir essa forma diferente da gente lidar, fica muito complicado. E o pensar diferente, tá? A forma de a gente agir diferente com relação a tudo que está passando, tudo que aconteceu, o que está acontecendo nesse normal, nesse novo normal, precisa dessa aproximação. Precisa desse lado social ficar mais forte, precisa desse social ficar mais ativo para a gente poder estar mais junto. E assim, meu sentimento como um gestor dentro da Alumar e olhando essa visão, essa aproximação está cada vez maior e ela vai ser maior. Né? É uma tendência. É uma tendência natural. A gente precisa realmente estar junto, olhando os pequenos, os médios, tá? E para se ajudar. Mas você não acha que a gente corre um risco no primeiro momento de ser muito sentimental e partir para ações clientelistas, distributivas, e sem bater realmente, sem enfrentar as questões estruturais, como por exemplo, nós temos um IDH do Maranhão aqui, que é um IDH ainda que precisa crescer bastante por questões às vezes que não são nem tão difíceis de resolver. Como, por exemplo, o analfabetismo. O analfabetismo, se tiver uma política realmente séria, ele se resolve em 4, 5 anos. Né? O saneamento básico, eu já diria que envolve recursos de monta muito maior e parece que há um movimento, né, no país para resolver isso, porque ficou muito claro que falta de água, de esgoto, ele gera doença e tudo mais. Né? Mas, por exemplo, o governo norte-americano recentemente lançou um pacote que, na verdade, incentivo de 1,5 trilhão de dólares, o PIB brasileiro. O caminho é esse. O caminho realmente é ter mais governo, menos empresas, mais ações, vamos dizer, quase paternalistas com a população, assistencialistas, vamos chamar assim, né, Dalva? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, nós temos um momento praticamente como um momento pós-guerra, né? Um momento de uma guerra. Exatamente. Né? Então, assim, não adianta agora nós nos abstermos de umas atitudes assistencialistas, porque elas vão ter que existir mesmo, sem dúvida. E durante um tempo, até porque não é mais a questão, né, da falta de emprego, né, por questões normais de falta de capacitação. Agora é falta de emprego porque o mercado parou. E o inimigo, né, é o mesmo para todo mundo. Para todos. E então, se nós tínhamos 10 milhões de desempregados, nós temos 20, 30. Então, agora é momento de uma ação mesmo de ajuda humanitária. Né? Nós temos, se você vai aqui, 1 quilômetro para lá, 2 quilômetros para lá, você vai cair dentro de um bolsão de pobreza. Né? Eu estive visitando agora no sábado a comunidade da Vila Conceição, onde nós estamos trabalhando lá um projeto, e as pessoas estão desesperadas. Né? Elas querem cesta básica, elas querem se alimentar. Comer, gente, é o básico. O esgoto, você estava falando agora, Arthur, o esgoto da rua, está aqui registrado, o esgoto na rua passando, céu aberto, e as crianças numa escola brincando com ali, pouca estrutura e tendo que trafegar por aquilo ali. E então é a doença que vem, a gente já tem tantos problemas, né? Com a pandemia ainda tem toda essa questão de falta dessa infraestrutura que prejudica ainda mais. E essa comunidade, essas crianças especialmente, pensando nessas crianças que crescem vendo aquilo como algo comum, passam a encarar como normal.
e talvez não busquem uma revolução, uma transformação, não acreditem que é possível ser diferente. Daí a importância do trabalho social das empresas voltado para as comunidades, enfim, para isso tudo. Nós temos agora um projeto bem bacana, que nós fizemos a primeira etapa no Anjo da Guarda, né, no ano passado, que é um projeto de geração de renda, né? Foi junto com as mulheres da comunidade, né, que foi um projeto ligado à beleza, né, a especializá-las na área da beleza. Agora vai ser feita uma segunda fase também, geração de renda, com o tema diversidade, né, envolvendo deficientes, né, visuais, transexuais, tem mais dois, ex-apenados, né? Então vão envolver esse público num outro projeto agora, ele está para aprovação. Esse tipo de projeto, Davi, talvez é que seja a saída, né? O ensinar a pescar, né? Capacitação. Tirar da dependência tanto de ações sociais de empresa como de governo. Mas enfim, isso é um tema tão rico. É rico. A gente ficaria conversando aqui 2, 3 horas. O Darcy, de vez em quando, a gente almoça junto e fala aí horas e horas, né, Darcy? Temos muita coisa aqui no ICE. A gente passou por uma trajetória, Arthur, Dalva, muito grande, né? Desde os dos primeiros programas de Canto Curumim, Coral Canto Curumim, que a gente manteve durante tantos anos lá no Coroadinho, né? Lá nós tivemos o Gera Renda também, na Vila dos Frades. São muitas coisas. Acho que a gente vai fazer um programa aqui sobre o ICE uma vez. Especial 20 anos. Especial 20 anos do ICE. Quem sabe, né? E a Alumar entra junto aqui também. A conversa aqui está muito boa. Excelente o programa. Muito obrigado. A gente agradece a vocês aí, pode se despedir, que nós vamos encerrar o programa. Bom, Darcy Dalva, desculpa, Arthur e Dalva. Confundindo com o Darcy. Mas é porque eu estou próximo. Olhando assim até parece. Até parece um pouco. Né? Mas olha, eu quero parabenizá-los novamente e agradecer por esse momento. Tá? Esse é um momento ímpar, foi um momento muito gratificante para todos nós. Eu gostaria de parabenizar pelo Negócios na Pauta, pela forma como vocês conduzem, por essa oportunidade que tem nos dado. Muito obrigado. Nossa, lisonjeada. Mas é isso, Dalva, Arthur, parabéns. A ideia do programa Negócios em Pauta foi fantástica. Eu tenho acompanhado os temas muito relevantes e a gente precisa mesmo estimular essas novas tendências no nosso mercado, na nossa cidade, no nosso estado, e o Negócios em Pauta tem trazido temas muito importantes para a gente discutir, bater esse papo tão descontraído aqui. Bem, depois dessa chuva de elogios aqui, né, Dalva, a gente vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.